Bom dia a todos e a todas aqui presentes. Bom dia. Quem ainda não se sentou pode tomar o seu lugar. Eu sou Thaís Cabral, uma mulher cis, negra, de cabelos ruivos e crespos estilo Black Power, tenho olhos castanhos e 1,74 de altura. Eu estou usando um macacão nas cores preta, salmão e terracota. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao primeiro encontro da Rede Ibero-Americana para o Desenvolvimento dos Sistemas Educacionais Inclusivos, conhecida como REDSEI. Estão disponíveis os seguintes recursos e serviços de acessibilidade: interpretação da língua brasileira de sinais, audiodescrição, acompanhantes, dentre outros serviços solicitados pelos participantes. Está disponível também a tradução simultânea português-espanhol e espanhol-português. Este encontro é coordenado pela Organização de Estados Ibero-Americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura, conhecida como OEI, um organismo de cooperação multilateral entre países ibero-americanos de língua espanhola e portuguesa, que tem como uma de suas missões promover o desenvolvimento pleno e inclusivo na região ibero-americana. Nessa perspectiva, estamos aqui reunidos com os seguintes objetivos: promover a discussão sobre a concepção do sistema educacional inclusivo, aprofundar as informações sobre o panorama dos países na efetivação do direito à educação das pessoas com deficiência, destacando os principais avanços e desafios na educação básica e superior, e discutir projetos de cooperação que visem ao fortalecimento da educação inclusiva nos países ibero-americanos. Convidamos agora para compor a mesa de abertura do primeiro encontro da REDSEI o diretor da OEI Brasil, o senhor Leonardo Barchini, um homem moreno, de 48 anos, 1,75 de altura, olhos castanhos escuros, cabelos e barba castanhos grisalhos. Ele usa um terno preto e gravata vermelha. Por gentileza. Convidamos também a coordenadora da Rede SEI, professora Cláudia Dutra. Ela é uma mulher branca, com 1,62 de altura, cabelos castanho claros, lisos na altura do ombro e olhos verdes. Ela usa óculos e veste uma calça cinza, blusa e blusa preta. A secretária nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania do Brasil, a senhora Ana Paula Feminella. Ela é uma mulher branca de meia idade, cabelos pretos, curtos, usa cadeira de rodas vermelha e veste um vestido estampado em tons de vermelho. A integrante do Comitê sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da Organização das Nações Unidas, a professora Rosa Idália Aldana Salgueiro, que é uma mulher branca de 1,07 m de altura, olhos castanhos, cabelo cacheado e loiro. Ela usa óculos e um vestido de tecido guatemalteco. O diretor de Políticas de Educação Especial da Perspectiva Inclusiva do Ministério da Educação do Brasil, o senhor Francisco Alexandre Dourado Mapurunga, que é um homem branco, de 47 anos, tem barba e cabelo castanho, usa óculos pretos com detalhe branco e veste um blazer bege e camisa rosa. E participando desta cerimônia de abertura virtualmente, temos a diretora-geral de Educação e Formação Profissional da Secretaria-Geral da OEI, a senhora Tamara Dias, que é uma mulher de 43 anos, 1,70 m de altura, pele clara, cabelo castanho e olhos claros. Ela veste uma camisa branca. Registramos também a presença dos representantes dos Ministérios da Educação de Andorra, Argentina, Bolívia, Brasil, Cabo Verde, Chile, Cuba, Equador, Espanha, Guatemala, Moçambique, Nicarágua
e República Dominicana. E também temos aqui a presença dos representantes das seguintes instituições: Escola de Gente, Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down, Instituto CAUE, Assistiva Tecnologia e Educação, Campanha Nacional pelo Direito à Educação e Rede Regional de Educação Inclusiva na América Latina. Agradecemos também a presença das professoras e professores das universidades Escola Superior de Educação do Porto, Universidade de Lisboa, Universidade Federal do Ceará, Universidade Federal de Goiás, Universidade Federal da Integração Latino-Americana, Universidade Federal do Recôncavo da Bahia e Universidade Federal do Rio de Janeiro, e demais convidados aqui presentes. Para dar as boas-vindas a todos, convido agora a Diretora-Geral de Educação e Formação Profissional da OEI, a senhora Tamara Dias. Por favor. Obrigada. Buenos días a todos, a todas. ¿Se oye bien? Sí. Gracias. Bueno, un especial saludo a las autoridades con quienes tengo el honor de compartir este espacio de apertura y, por supuesto, a todos los que nos acompañáis en este primer encuentro de la Red Iberoamericana para el Desarrollo de Sistemas Inclusivos. Bienvenidos y muchas gracias por vuestra presencia y por vuestra colaboración. Me gustaría, antes de nada, trasladarles un cordial saludo del secretario general de la OEI, Mariano Jabonero, que por cuestiones no ha podido acompañarnos hoy, pero nos transmite todo su compromiso y los mejores deseos para que este primer encuentro de la red sea todo un éxito. Para nosotros, para la OEI, esta es una enorme satisfacción estar hoy aquí dando comienzo a este primer encuentro de diálogo, de intercambio de esta red que se constituye y da su primer paso a través de este primer espacio. Y además hacerlo con especialistas de muy distintos países con los que trabajamos de una manera muy directa y además en una temática como es la inclusión educativa, que es de especial y de vital importancia para la región y que para nosotros, para la OEI, está además en el corazón de todas las acciones programáticas de cooperación que llevamos a cabo. Durante muchos años hemos trabajado por fortalecer, por avanzar en sistemas educativos más inclusivos, más equitativos en la región, a través de acciones que fortalecieran las políticas públicas de los países, con programas orientados a desarrollar metodologías más activas, con la creación de recursos, acciones todas ellas que en el último periodo han ido tomando forma y nos han permitido configurar lo que es un programa regional de atención e inclusión educativa de la OEI y que tiene 3 líneas generales de acción que además estaremos presentando próximamente para el siguiente programa presupuesto a los ministros y ministras de Educación de la región. Vamos a continuar trabajando en alfabetización y en aprendizaje a lo largo de la vida, muy orientados a las personas, a los adultos mayores, para superar la brecha digital, la soledad no deseada. Toma mucha fuerza todo lo relativo a inclusión y digitalización, lograr una transformación digital inclusiva en la región que realmente ponga especial atención a los más vulnerables, a los colectivos más vulnerables. La red me consta que tiene objetivos y acciones muy orientadas en este sentido. Y una tercera línea que busca mejorar, favorecer la atención a la diversidad, a la inclusión de alumnos con necesidades educativas especiales. Y es precisamente en este contexto donde se conforma esta red RedSafe, que nace con la voluntad firme de apoyar a los países en la realización del derecho de las personas con discapacidad a la educación inclusiva,
y que además, bueno, pues tiene una serie de acciones y de propuestas de enorme importancia, de enorme pertinencia, como luego podrán ir conversando a lo largo de estos días de jornada de trabajo, y que todas ellas se desarrollan dentro de la lógica de trabajo, de cooperación que implementa la OEI, muy orientada a fortalecer capacidades, a generar conocimiento, a compartirlo y a fortalecer alianzas. No me quiero extender más, pero no me gustaría despedirme sin antes felicitar a Claudia Dutra, coordinadora de esta red, a todo su equipo por el excelente trabajo que están llevando a cabo, que nos ha permitido estar hoy aquí. Agradecer de manera muy afectuosa a todo el equipo organizador, por supuesto a la OI de Brasil, con su director Leo al frente. Me consta que es un trabajo complejo y arduo este tipo de eventos, de organizaciones, y indudablemente hay mucho trabajo realizado, hay mucho trabajo todavía por hacer, y este es el objetivo, que de una forma constructiva, colaborativa, podamos elaborar una agenda común, un espacio de diálogo, de aprendizaje en el que desde la OI, por supuesto, estaremos acompañando y apoyando. Muchísimas gracias a todos y muchísimos éxitos en estas jornadas. E para nos falar mais sobre a Rede SEI, convido a coordenadora da Rede Ibero-Americana para o Desenvolvimento dos Sistemas Educacionais Inclusivos, a professora Cláudia Pereira Dutra. Bom dia a todos e todas. Quero cumprimentar os componentes dessa mesa, o diretor da UEI Brasil, Leonardo Barchini, a secretária nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Ministério dos Direitos Humanos do Brasil, Ana Paula Feminella, a professora Rosa Idália, que é integrante do Comitê de Monitoramento da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, o diretor de Políticas de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva do Ministério da Educação do Brasil, Alexandre Mapurunga, e também a diretora que nos acompanha desde Madrid, a diretora geral de Educação e Formação Profissional, Tamara Dias. Quero também agradecer a participação dos países, representantes dos Ministérios da Educação, presentes nesse primeiro encontro, que é um encontro de instalação da Rede Ibero-Americana para o Desenvolvimento dos Sistemas Educacionais Inclusivos, instituída no âmbito da UEI. E saudar a todos os educadores, educadoras, pesquisadores, pesquisadoras, operadoras de direito, organizações e movimentos sociais, representações dos movimentos sociais, que aqui, neste primeiro encontro da Rede SEI, representam todos os movimentos, todas as pessoas que, historicamente, lutam pelo direito à educação inclusiva, pelo direito às pessoas com deficiência à educação inclusiva, que é o objeto central desta rede. Essa rede é composta, ela vem se formando desde novembro do ano passado e se instala hoje composta por todos os países, todos os Estados-membros da UEI e países observadores da UEI, todos são convidados a integrar essa rede, e a rede também se articula com outras organizações, outras redes, outras instituições governamentais e não governamentais, movimentos sociais, com a finalidade de apoiar os países ibero-americanos para a efetivação do direito à educação das pessoas com deficiência nos marcos da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, promulgada pela ONU em 2006. Então, esse é o objetivo dessa rede, estarmos juntos, construindo e fortalecendo sistemas educacionais inclusivos na Iberoamérica, com o apoio da OEI. E reunindo e articulando todos os setores da sociedade que se mobilizam
pela conquista desse direito e pela efetivação desse direito. Todos os países que compõem a OEI ratificaram a Convenção e, portanto, assumiram o compromisso de transformar os seus sistemas educacionais em sistemas educacionais inclusivos. A criação da rede é assim, dessa forma, ela significa o reconhecimento da necessidade de reafirmarmos esse compromisso e também de impulsionar ações e políticas públicas que alcancem o objetivo da superação dos modelos discriminatórios que ainda são vigentes em nossos sistemas em muitos dos nossos sistemas educacionais. Então, esse é um dos propósitos dessa rede criada para fortalecer esse trabalho coletivo dos países e da cooperação internacional importante nesse contexto. A rede, então, ela é orientada pelos princípios estabelecidos no artigo 24 da Convenção. Toda a atuação da Rede SEI é orientada, né, com base nos princípios da não discriminação e da igualdade de oportunidades estabelecidos no artigo 24. A Convenção reconhece que o direito à educação das pessoas com deficiência se efetiva em um sistema educacional inclusivo em todos os níveis, não admitindo qualquer tipo de discriminação com base na condição de deficiência para justificar a recusa de matrícula ou outros modelos discriminatórios, segregativos e excludentes. Além disso, a Convenção estabelece que, para a garantia da efetiva inclusão dos estudantes com deficiência no sistema regular de ensino, os Estados-partes devem assegurar as condições para que se estabeleça a igualdade de oportunidades, as condições de acessibilidade, as medidas de apoio que possibilitem eliminar as barreiras que se interpõem e que limitam a participação plena desses estudantes. Esses, então, são os princípios, né, que orientam a nossa atuação e, a partir deles, que nós vamos construir projetos comuns, né, de cooperação para apoiar o desenvolvimento dos sistemas de ensino de acordo com a realidade de cada país e fortalecendo o objetivo, né, e a meta de inclusão plena. As ações da Rede SEI para o alcance desse objetivo, elas vão ser construídas a partir de pressupostos, né, que estão sendo debatidos internacionalmente, de pontos que precisam, né, ser impulsionados por nós na nossa reflexão sobre políticas educacionais, nas nossas reflexões sobre a garantia do direito à educação. As ações da Rede SEI, então, para a elaboração e implementação de projetos e parcerias, serão projetos, né, que vão apoiar o fortalecimento dos marcos políticos, legais e educacionais em consonância com a Convenção. E também ações para o incremento dos sistemas educacionais inclusivos com a garantia do pleno acesso e das condições de acessibilidade e das condições pedagógicas nas escolas dos sistemas gerais de ensino. Outras ações são voltadas, né, para a articulação e promoção da participação da sociedade, valorizando a participação das pessoas com deficiência na construção dos sistemas educacionais inclusivos. Também ações de disseminação de referenciais teóricos e de compartilhamento de experiências que possibilitem consolidar uma concepção de escola inclusiva. Essas são as ações que vão orientar o nosso trabalho. Bem, por fim, eu quero registrar aqui a nossa convicção da importância da cooperação internacional nesse processo, para impulsionar ações coletivas com os países que possibilitem avançar no processo de construção de sistemas educacionais inclusivos na Iberoamérica. E também dizer da nossa disposição, enquanto coordenação da Rede SEI, para dialogar com todos os países e com as demais organizações
na perspectiva de, tendo como guia a meta de inclusão plena, realizarmos projetos conjuntos. Dizer também que um trabalho em rede é um trabalho coletivo. E, portanto, essa rede será formada a partir da unidade e das relações que vamos estabelecer nesse coletivo, contando com a participação de todos. Agradeço, assim, diversos colaboradores que já estão aqui conosco, professores de diversos países que vão estar nas nossas mesas, e do Brasil e de outros países. Agradeço a participação de vocês todos. Dessa forma, com o aceite do convite de vocês, nós já estamos fazendo o trabalho em rede acontecer. Quero agradecer o trabalho valoroso, o apoio da UEI e o trabalho da equipe do escritório da UEI Brasil para a realização desse evento, e também de uma comissão organizadora e comissão técnico-científica que criamos para formular e fazer acontecer a realização desse encontro, dessa programação que nós temos aqui em mãos, e que começa no dia de hoje. A nossa comissão organizadora e técnico-científica é formada pela professora Martinha Clarete Dutra, pela professora Rosângela Machado, Meire Cavalcante, Érica Pisaneschi, Kátia Simone Medeiros e a Minéia Blatz. Agradeço a todos e todas e desejo para todos nós um bom encontro. Obrigada. Representando o Ministério da Educação do Brasil, ouviremos agora o diretor de Políticas de Educação Especial na Perspectiva Inclusiva, o senhor Francisco Alexandre Dourado Mapurunga. Bom dia. É com muita satisfação, em nome do ministro Camilo Santana e da secretária Zara Figueiredo, secretária da SECADI, que eu saúdo os participantes do primeiro encontro da UEI para desenvolvimento de sistemas educacionais inclusivos. Falo com muita satisfação porque as pessoas que organizam esse encontro e os participantes do encontro são que a gente encontra, que a gente vê participando aqui, são muitos deles velhos lutadores por uma educação inclusiva, estiveram em muitas batalhas, construindo o que a gente tem hoje como uma política de educação especial na perspectiva inclusiva, o que a gente tem de arcabouço hoje no Brasil e também na América Latina. A gente vê lutadores de outros países aqui que a gente tem junto no que a gente tem de política para garantir uma escola para as diferenças. Nos nossos países, a gente tem a universalidade da Convenção, do artigo 24 da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, ratificada, assinada em todos eles. Então, a gente tem quase como um reconhecido o direito de estar e de aprender na escola, garantido no ordenamento jurídico de todos os nossos países. Acontece que esse direito, muitas vezes, ele não é garantido plenamente, a gente precisa ordenar como assegurar plenamente esse direito que é reconhecido pela Convenção, é reconhecido em outros ordenamentos jurídicos. A gente, muitas vezes, nessas lutas que nós mesmos fizemos, a gente principalmente aqui no Brasil, a gente venceu, às vezes, a batalha de... A gente não precisa mais dizer se aquela criança tem direito, mas como aquele direito vai ser garantido. E aí existem outros questionamentos que vêm sendo feitos sobre
não se o paradigma da inclusão ele deve ser garantido ou não, mas que modelo de inclusão ele vai ser ali implementado, ou como vão ser garantidos, ou como a gente vai receber essas crianças ali. E aí, essa é uma disputa que a gente vem travando em muito... a gente vem travando... Agora, muda o espaço da disputa, porque a gente precisa garantir que a educação inclusiva, ela não se desvirtue. Porque agora, como a gente tem na Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, a meta de inclusão plena, todos aqueles modelos que antes eram implementados em locais segregados, eles tentam agora vir para dentro da escola, né? E a gente precisa garantir que a escola inclusiva ainda seja um lugar de desenvolvimento, de proteção e de desenvolvimento de privilégio, vamos dizer assim, de pedagógico, de desenvolvimento do ser humano, para que a gente não transforme a própria escola regular num lugar que antes era conhecido, que nós sabemos, no modelo da integração, né? Porque, como agora a gente tem garantido nos nossos normativos que a escola é um lugar de todos, a disputa é para colonizar esse lugar de todos. E a gente vem aqueles velhos modelos tentando adentrar dentro da escola. E, então, este como é o que a gente precisa discutir, para que a gente não adentre esses velhos modelos dentro. Eu acho que essa discussão de como cada país está fazendo, aqui a gente tem o atendimento educacional especializado bem consolidado dentro da nossa política, e o modelo do AE consolidado é a forma como a gente precisa, é um princípio do que a gente precisa fazer, é uma oportunidade para a gente dialogar dentro da rede SEI e aproximar e afastar essas possíveis possibilidades de colonização. O que eu quero dizer, contudo, ante a minha confusão mental que aqui aparece, e eu peço desculpa, é que a escola, a disputa pela educação inclusiva é também uma disputa por uma escola que é uma escola emancipatória. Ela se insere numa disputa pelo próprio significado do que a gente quer por educação, né? O próprio significado a gente não consegue fazer educação sem que a própria educação seja inclusiva. Quer dizer, como a educação ela não é neutra no sentido de a gente não consegue fazer inclusão numa escola neutra que não dispute os significados de não discriminação. A gente vai só aqui garantir a acessibilidade, a gente vai só aqui garantir os recursos, mas a gente não vai fazer as disputas por não discriminação, porque o próprio significado de incluir é o significado de disputar que aquela criança tem direito a desenvolvimento, aquela criança tem direito a ser acolhida e aquela criança tem um direito a um lugar no mundo. Então, a gente não faz uma inclusão que seja simplesmente neutra. A gente faz uma inclusão que acolha e que dá significado à palavra educação, e essa palavra educação não é só transmitir conhecimento de forma neutra. Então, eu acho que esses nossos encontros aqui têm que refletir essa potência. E eu tenho certeza, e eu queria fazer um elogio à OEI pela escolha da equipe que traz essa discussão, porque, para mim, Cláudia Dutra, Rosângela Machado,
Martinha Claretti, toda a equipe que compõe aqui são referências porque implementaram um sistema, né, a política de educação especial na perspectiva inclusiva. Hoje eu estou aqui com muito orgulho representando um pouco dessa luta, tentando levar adiante em outro contexto, né, um contexto talvez mais conflagrado, mas eu trago como referência uma luta que foi iniciada ali, né, e que mudou a perspectiva de educação. Então, saibam, né, companheiros e camaradas de outros países, que a gente está em boas mãos e eu espero que, a partir dessa rede, a gente consiga alavancar as disputas que estão aí em nossos territórios, né? Dito isso, eu queria acolher, né, em nome do Ministério da Educação e dizer que, de lá, a gente vai fortalecer essa rede, promover encontros e saber das boas práticas, das boas experiências que nós temos em nossos países, sobre a educação inclusiva, para fortalecer uma escola que é de todos e que não discrimina e que promove a inclusão e o artigo 24 como um paradigma melhor, né, para a criança com deficiência. Obrigado. Para fazer uso da palavra, convido a Secretária Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania do Brasil, a senhora Ana Paula Feminella. Olá, bom dia. Um pouquinho fora do microfone para me acharem aqui. Que alegria estar aqui com vocês e que honra. Obrigada, Leonardo, Cláudia Dutra, toda essa equipe maravilhosa da OEI. E saúdo a realização, a confirmação da rede ibero-americana de desenvolvimento dos sistemas educacionais inclusivos. Um grande desafio para todos nós. Um desafio que remonta interromper barreiras, quebrar barreiras que se constroem na nossa cultura podemos dizer, há milênios. Então, atuar nessa disputa de narrativa, né, Mapurunga? Atuar na educação inclusiva é, sim, colocar o tema da deficiência como um tema estratégico para o desenvolvimento sem gerar mais desigualdades sociais, na superação de toda forma de opressão social e econômica, né? A educação inclusiva, ela tem impacto ao longo de toda a vida do indivíduo com deficiência e ela também impacta não só quem tem deficiência, impacta, né, a nossa própria democracia, consolida a nossa própria democracia. E há, para isso, a necessidade de condições objetivas, essas que ainda não estão colocadas como, né, ainda a se realizar. Por isso, a educação inclusiva ainda é uma promessa também no nosso país. Apesar do quantitativo, percentual grande de crianças e estudantes na educação escolar regular, a gente ainda tem grandes desafios, né? A regulamentação do profissional de apoio educacional, a retomada de investimentos, né? A gente passou desde 2015, né, com um processo de interrupção do desenvolvimento do sistema de educação inclusiva, que agora, né, desde o ano passado, está em reconstrução, está em disputa de narrativa, como já bem disse o nosso querido diretor do MEC. Então, saúdo também a necessidade da gente abordar a deficiência como um tema estratégico para suprir todas as lacunas de todas as políticas públicas. E a educação tem essa caminhada, tem essa jornada, né, que foi descontínua, né, como a história, né, nos mostrou aqui no Brasil, que as coisas não estavam dadas como políticas de Estado, que a gente ainda tem muito para construir o fluxo do fazer, a gestão pública e compreender o tema da educação inclusiva como estratégico para a consolidação da democracia do nosso país. Acredito que a gente tem aí essa abordagem anticapacitista ainda inicial no nosso país. A gente ainda precisa furar a bolha, né, da pauta da educação por uma educação inclusiva, verdadeiramente inclusiva. Há, então, a necessidade de abordagem sobre o que é capacitismo, o enfrentar a violência e toda a violação de direitos humanos contra pessoas com deficiência,
passa por esse investimento na cultura. E por isso daí eu já apresento aí a retomada do novo plano Viver Sem Limite. É um plano que aconteceu de 2011 a 2015, no então governo Dilma, que tinha a Martinha, que agora está na UEI, mas como secretária da CECADI, dentro do MEC, provendo essa agenda de educação inclusiva. Então, o Novo Viver Sem Limite passa também por um grande investimento do MEC, em cerca de 3 bilhões de reais, com ações que buscam impactar esse cotidiano escolar. Então, a gente ainda precisa muito dialogar com a comunidade escolar, que muitas vezes banaliza as violências, o bullying e essas práticas discriminatórias nos espaços educacionais. A gente faz aqui uma menção também à necessidade da reconstrução das escolas no Rio Grande do Sul. Acabamos de viver uma catástrofe ambiental, gerada pelas condições políticas aí, que levam então aí a um grande desafio de reconstruir uma parte do nosso país sob a perspectiva da inclusão. Então, acredito que é nesse direito a uma educação de qualidade que a gente vai promovendo uma educação também com base comunitária, de reconstruir essa perspectiva crítica da educação, numa perspectiva também de implementação que não se inicia agora, mas que também tem um longo percurso de produção e de planejamento e orçamento, necessariamente, para viabilizar a plena inclusão das pessoas com deficiência na sociedade. Então, muito obrigada, Cláudia, Leonardo, toda essa equipe maravilhosa que está organizando e tornando um sucesso já esse encontro, com 13 países, e que a gente está junto, que a gente precisa fortalecer os movimentos sociais que aqui também estão presentes, que são também fundamentais para que a gente dê esse salto qualitativo na educação no nosso país. Muito obrigada. E para fazer uso da palavra, convido a integrante do Comitê sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da Organização das Nações Unidas, professora Rosa Idália Aldana Salgueiro. Muy buenos días. Es, en primer lugar, un honor compartir con ustedes y, como dijo mi colega de Cuba, es un sueño hecho realidad estar por primera vez en Brasil. Un saludo también a los colegas que participan en la apertura, a ustedes que están presencial y también a quienes nos están siguiendo en línea, un saludo también muy especial. Desde el 2007 que fue aprobada la Convención Internacional sobre los Derechos de Personas con Discapacidad, a la fecha, y ver en retrospectiva, creo, en mi opinión, que se aprobó de una manera un poco impulsado los estados más por la emoción en el momento que por la conciencia real del derecho de las personas con discapacidad. Y eso pasa no solo con el artículo 24, sino con relación a todos los demás artículos. De hecho, hay varios vinculantes con el artículo 24 en donde expresamente hace referencia al derecho a la educación de calidad y sin discriminación. Artículos, por ejemplo, los primeros 4 artículos que hace referencia a los principios generales de la Convención, el artículo 27, que nunca personalmente no lo desvinculo porque es la formación y el derecho al empleo, y es lo que al final nos da a las personas con discapacidad esa tan soñada autonomía personal que la misma convención promueve. Entonces, otro elemento importante a mencionar es el que persiste el desconocimiento como tal de lo que significa la educación inclusiva. El artículo 4 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible hace referencia también a ese derecho
a la educación inclusiva, y me gusta esa parte en donde hace referencia a la calidad. Y muchas veces hay buenas intenciones, pero no se cuenta con o los recursos o la calidad de esos mismos apoyos, que incluso, de hecho, ya sabemos, todos los que participamos en los procesos de educación, que son individualizados y que al final responden a la necesidad de cada uno de nuestros estudiantes. Nos falta entonces bastante información sobre la diferencia entre lo que es educación inclusiva real y la educación especial, y lo voy a graficar de una manera muy práctica. Por ejemplo, esto que me han colocado acá. Yo recuerdo que cuando estudié la maestría y también cuando trabajé en el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, lo primero que me dijeron era: te vamos a hacer un escritorio. Y claro, yo dije, lo agradezco, pero un escritorio, es que tiene que ser un escritorio en donde te sientas bien, que sea ergonómico y todos los conceptos que ya conocemos de accesibilidad. Y yo, genial, artículo 9 de la convención, muy bien. Y entonces me empiezan a dar modelos y ejemplos y a buscar escritorios. Pero los escritorios que encontramos y que me querían hacer, de verdad eran completamente distintos. Yo compartía la oficina con 4 colegas. De hecho, 2 teníamos discapacidad y 2 no. Un colega con discapacidad visual. Y hasta él me dijo: yo quiero acompañarte para saber cómo va a ser tu escritorio. Y fuimos, y hasta él me tocaba el escritorio y me decía: ay, Rosa, se siente como raro. Y yo, pues si tú lo sientes raro, yo también lo siento más raro todavía. Y luego visualmente, y quienes tenemos experiencia en medios de comunicación, visualmente sabemos que eso es muy importante. Y yo pensaba, es el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, van a entrar a la oficina cualquier persona y va a ver los 3 escritores de los otros colegas y va a ver el mío, y es que va a haber una gran diferencia entre esos escritorios, y aunque va a ser cómodo tal vez para mí, pues hasta visualmente tiene un impacto que me minimizaba con relación a mis compañeros. Entonces, por ejemplo, este banquito que es tan práctico, que en México, incluso el Estado de México, en algunos estados hasta está legalmente constituido, le llaman el escalón de la accesibilidad, hasta bonito suena. Y no es otra cosa más que esto, que necesitan las personas con talla baja, ¿no? O acondroplasia o cualquier otro síndrome que implica. Entonces, accesibilidad e inclusión es precisamente vernos como un igual. No es lo mismo a estar ahí, a ser parte de. Y acá me siento parte de. Imagínense, la silla hubiera sido diferente o no sé, pero es como yo me siento, ¿no? Y es lo mismo que pasa con los estudiantes. Debemos normalizar, de alguna manera, debemos ya normalizar la diferencia y que lo diferente al final sea lo normal, ¿verdad? Lo normal que sea ser diferente, mientras que no lo raro. Y cuando manejemos o modifiquemos ese paradigma, esa situación actitudinal, creo que vamos a avanzar mucho más en el tema del acceso a la educación. Necesitamos en los estados, necesitamos reconocer esa vinculación. Cuando hacemos los exámenes de país, por ejemplo, es muy común escuchar en las autoridades decir que el tratado no es vinculante con algunos instrumentos jurídicos del Estado. Y eso es muy común en todos los países, no crean que es 1 o 2. Y sí, la convención es vinculante porque fue firmada, fue ratificada por los estados, incluso en la mayoría también fue ratificado y firmado el protocolo facultativo. Por lo tanto, sí es vinculante con el marco jurídico, con el acceso a la justicia y con toda la normativa interna de los estados. Es importante entonces no solo hacer esa vinculación, disponer de recursos para hacer viable esas políticas de accesibilidad, esas políticas de inclusión, esas políticas de la no discriminación en todo el sentido de la palabra.
es necesario incorporar más metodólogos, más pedagogos que estén trabajando y elaborando adecuaciones curriculares, que estén impulsando mediaciones pedagógicas para que la educación, más allá de ser diferenciada, y sea completa y de calidad para las personas, para los estudiantes con discapacidad. No olvidemos que es importante el apoyo de las familias, el apoyo de los maestros y el apoyo de los tutores. Pero el artículo 24 hace referencia al estudiante con discapacidad, no a los padres de familia, no al maestro, no al tutor, sino al estudiante con discapacidad. Por lo tanto, no podemos venir y vedar o dosificar contenidos porque le estamos quitando la posibilidad y la oportunidad de realmente vivir en esa plena autonomía y hacer viable el artículo 27 del acceso al trabajo, porque va a carecer de ciertas cualificaciones para el mercado laboral. Entonces, para ir terminando, porque yo, para ir finalizando, miren que hasta coloqué el cronómetro para no pasarme. Para ir finalizando, se debe, en primer lugar, querer hacer las cosas. Esto tiene relación directa entonces con la actitud que ya hice referencia. Se debe conocer al estudiante, no estigmatizar. Se debe evitar remarcar esas diferencias, buscar el beneficio para todos. En todas las personas coexisten capacidades y limitaciones. Desear tener una institución educativa para todos, realizando todas las adaptaciones que sean necesarias. La educación inclusiva busca enseñar sobre el respeto y la aceptación de personas de todo tipo, ya sean diferentes etnias, género, orientación sexual, fe, discapacidad, y debe capacitarse a los docentes y dotarlos de todos los recursos para aplicar estas prácticas inclusivas de educación, de tal manera que este proceso se dé en un ambiente seguro, cálido y con respeto. Deben los estados apuntarle a la desaparición y a erradicar completamente la educación diferenciada, la educación especial. La convención no le apunta a eso y la mayoría de estados está trabajando dos sistemas paralelos, y ese es el problema que nos está, primero no deja que avance la educación inclusiva a los pasos que quisiéramos, tanto las personas con discapacidad como los expertos en el tema. No está avanzando como tal porque nos está retrasando el proceso del otro sistema, el otro modelo de educación especial que va a la par, y que muchas veces los padres de familia optan por ese modelo precisamente porque al parecer se facilitan o es mucho más rápido los apoyos individualizados en el otro sistema, mientras que es como más trabajoso el sistema de educación inclusiva. Y eso es lo que tenemos que trabajar, porque hablar de una aplicación de la convención real es erradicar, eliminar de una vez por todas el sistema y el modelo de educación inclusiva y apuntarle y orientar todos los recursos humanos, todos los recursos financieros al modelo que la convención predica, que es la educación inclusiva. Muchas gracias, hay otras cosas más, pero las vamos a ir mencionando en la mesa. Gracias. Convidamos agora o secretário municipal de Educação do Rio de Janeiro, o senhor Renan Ferreirinha, que é um homem de estatura média, com cabelos curtos e escuros. Tem olhos pretos, usa uma camisa branca, social e blazer azul marinho. Vem aqui para fazer o uso da palavra, por gentileza. Bom dia, gente, um prazer. Primeiro, increíble sua explicação e muitas graças, professora Rosa. Um prazer ter você conosco aqui em Rio. Pessoal, muito bom ter esse evento aqui. Queria saudar muito o Leonardo, querido amigo. Estávamos juntos recentemente em Madrid, transmitir o nosso abraço para o nosso secretário Mariano Arboneiro. Também agradecer a Cláudia, parabenizar pela iniciativa. Secretária Ana Paula, também transmitindo um abraço para o nosso ministro Silvio Almeida. Mara Punga, também transmitindo nosso abraço para a querida amiga e secretária Zara. Pessoal, trago aqui o abraço do prefeito Eduardo Paes e as boas-vindas para a nossa cidade.
A gente está aqui nesse precioso museu, que a gente tem a parceria com nossa OAI, a iniciativa que tanto nos orgulha nessa cidade. Esse é um espaço que, para a gente, é muito especial, até porque há pouco tempo atrás ele não existia. A gente tem nessa Praça Mauá uma redescoberta do Rio de Janeiro com a sua essência, que é olhar para a Baía de Guanabara, que é poder olhar para esse ponto muito importante da nossa cidade, mas que é fruto do legado dos Jogos Olímpicos. Então, a gente, até pouco tempo atrás, tinha um viaduto horroroso que cortava essa cidade, que era perimetral, que o prefeito Eduardo Paes derrubou, e foi permitido, então, a realização dessa praça com o nosso Museu do Amanhã e aqui com o mar. E, obviamente, o mar tem essa proposta e também de ter grandes discussões que consigam, de fato, influenciar as nossas políticas públicas. Eu vim pensando aqui, Léo, no que poderia contribuir, conversar um pouco sobre a temática da educação inclusiva, e acho que 3 pontos centrais. Primeiro, eu tenho uma experiência familiar muito forte, eu fui criado, a secretária Ana Paula, com uma irmã de consideração com múltiplas deficiências, que, por muito tempo na sua vida, teve o direito à educação negado. Acho que esse é um debate que, talvez, para qualquer gestor público de educação, é o que mais se diferenciou nesses últimos 10 anos. Falar sobre educação inclusiva 10 anos atrás, nos olhos da sociedade, você ainda tinha, obviamente, a gente enfrenta diversas dificuldades de acesso, mas há 10 anos atrás ainda não estava nas principais prioridades de secretários municipais, estaduais, como hoje é um debate muito recorrente. Sou vice-presidente do Conselho de Secretários de Educação de Capitais, e hoje é o grande debate que nós temos para como que a gente consegue assegurar, de fato, uma educação inclusiva e poder contar com as diferentes instâncias de poder para que a gente consiga responder aos anseios legítimos da sociedade na melhoria da qualidade da educação que é prestada. Então, a gente tem uma melhoria do acesso que ainda precisa, obviamente, continuar, mas na qualidade, especialmente a discussão sobre a proporção adequada para as diferentes realidades e contextos de cada aluno que faz parte do público-alvo da educação especial. E a gente enfrentou um momento de pandemia onde essa discussão ela passou a se fazer mais presente dentro da casa do brasileiro. Pra vocês terem uma noção, pouco antes da pandemia, a cidade do Rio de Janeiro tinha em torno de 10 mil alunos que faziam parte do público-alvo da educação especial. Hoje são 25 mil alunos. Ou seja, você tem uma crescente também para que a gente consiga entender as diferentes nuances e como que cada escola deve passar por esse processo de adaptação. Então, essa é um assunto que tem permeado muito a vivência de quem é gestor público de uma grande rede. No nosso caso, nós somos a maior rede municipal de ensino da América Latina em número de escolas, são 1.556 unidades, quase 700 mil alunos, mais 53 mil profissionais que estão dedicados à nossa rede, e hoje mais de 7 mil profissionais são exclusivos para educação especial. E é uma temática que ainda precisa poder se fazer ainda mais presente na ponta em cada uma das nossas escolas. E também no lado parlamentar, enquanto deputado licenciado, tem diversas discussões que eu acredito que o Congresso deveria se aprofundar um pouco mais, Cláudia, que a gente precisa conseguir pontuar. Por exemplo, o Brasil carece hoje de um entendimento de proporcionalidade de profissionais. Obviamente, a gente sabe que cada caso é um caso de um aluno, mas não existe hoje uma diretriz normativa geral que possa aprofundar muito essa discussão, que eu acho que o Congresso Nacional deve se debruçar quanto a isso. Para além disso, a gente precisa também discutir os pesos necessários de transferência. Por exemplo, existem alguns projetos, eu sou autor de um dos projetos de lei que tramita hoje no Congresso, que aumenta 50% a transferência per capita dos alunos do público-alvo de educação especial. Cada aluno tem um peso, se é um aluno de creche, que é um aluno de educação integral, e se você for da educação especial, que a gente consiga ter uma maior transferência para as municipalidades, que isso possa ser priorizado. E, por fim, também deixo uma reflexão, que eu tenho cobrado muito dos nossos queridos amigos da saúde e da assistência social, que eu acredito que a gente precisa, para além da escola, os outros equipamentos também serem mais responsabilizados com essa temática. Eu acho que ainda fica muito só na escola essa discussão. Nenhuma forma aqui tirando a responsabilidade das escolas estarem como centro de garantia de direitos, mas a gente precisa que os CAPCIs possam funcionar, a gente precisa que os CRAs possam também ter essa temática priorizada, porque hoje mais de 90% das demandas ficam no âmbito da escola, quando é uma temática extremamente
intersetorial. Então, acho que é um clamor aqui também que a gente possa estar colocando isso numa prioridade intersetorial para além da educação, mas que, obviamente, a educação também tem o seu lugar de protagonismo. É isso, gente. Sejam bem-vindos à cidade do Rio de Janeiro. Obrigado. E para encerrar esta cerimônia de abertura, passo a palavra ao diretor da OEI do Brasil, senhor Leonardo Barchini. Bom, muito bom dia a todos e a todas. Queria saudar em especial aqui a minha querida colega Cláudia Dutra, idealizadora deste encontro, e toda a sua equipe. É um prazer ter a Rede SEI aqui na OEI e abrir esse evento de hoje. Queria também cumprimentar a diretora-geral de Educação e Formação Profissional da OEI, a Tamara Dias, que está online, não pôde estar aqui conosco e foi de fundamental apoio também desde Madrid na Secretaria-Geral. O secretário de Educação da cidade do Rio de Janeiro, Renan, obrigado por você ter vindo. Eu sei que sua agenda é uma agenda complicadíssima, mas é mais um evento aqui que nós estamos juntos aqui. Essa aqui é a sua casa e que também é a minha casa. Nós compartilhamos aqui a gestão desse museu. Estamos muito felizes de estar aqui, ter você aqui nos apoiando e nos prestigiando. Queria cumprimentar a Ana Paula Feminella, secretária nacional de Direitos da Pessoa com Deficiência, do Ministério dos Direitos Humanos. Também mandar um abraço para o ministro Silvio Almeida. O diretor de Políticas de Educação Especial na Perspectiva Inclusiva do Ministério da Educação, Alexandre Mapurunga. Alexandre, quando te anunciaram aqui, falando que era do MEC, eu quase levantei também para falar, porque fiquei tanto tempo no Ministério. Seja muito bem-vindo à minha casa, que é o MEC, porque depois de eu cumprir esse papel na OEI, voltarei ao Ministério. Muito feliz de você estar lá, desejo muito sucesso na sua jornada. Queria cumprimentar a integrante do Comitê sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da ONU, Rosa Idália Aldana Salgueiro. Muito obrigado pela sua presença e pelas suas palavras e pela sua intervenção, foi muito importante para nós. E cumprimentar aqui os demais países que estão aqui presentes, são 13 países presentes, como já foi dito aqui, as universidades presentes, os movimentos sociais, as ONGs, professores, enfim, todos aqueles que já fazem parte da Rede SEI e que agora iniciam um trabalho junto com a gente no desenvolvimento da educação na perspectiva inclusiva e dessa rede que está se criando agora. Bom, primeiramente, gostaria de falar que há 75 anos a OEI foi criada justamente para momentos como esse, da gente poder juntar especialistas, juntar diferentes países, diferentes perspectivas, diferentes pessoas com diferentes trajetórias, para que juntos possamos elaborar e desenvolver projetos de cooperação, para desenvolvermos também nos nossos países, nas nossas realidades, uma educação de maior qualidade, mais inclusiva e que seja mais representativa daquilo que é o nosso povo. Eu costumo dizer, tantos anos militando na educação, que nós temos uma dívida histórica com a educação, com as nossas crianças, com as nossas novas gerações. Em primeiro lugar, a gente passou por um período que deixou uma marca indelével na nossa história, que foi a escravidão. E falo da escravidão porque estamos aqui numa região chamada Pequena África, no Rio de Janeiro, onde havia um comércio de escravos naquela praça, e mesmo em 1831, quando foi proibido o comércio de escravos, esse comércio continuou ilegal até a abolição da escravatura. No Brasil, nós tivemos quase 4 séculos de escravidão, e isso deixou marcas profundas no nosso sistema educacional e nosso sistema de inclusão. Depois disso, no século XX, quando todos os países começaram a investir em educação e levar a educação a sério, quando os países desenvolvidos começaram a levar a educação a sério e investir em educação, a gente passou por um processo de subfinanciamento da educação e fez com que a gente retardasse o nosso desenvolvimento educacional em quase um século. Somente no final do século XX, com a Constituição de 88, aqui no Brasil, é que a gente pôde, finalmente, enxergar a educação naquela prioridade que ela merece. E tudo isso deixou marcas profundas no nosso país, e, na questão da educação inclusiva, isso é muito emblemático, porque sempre esse tema ficava para depois. Nunca esse tema era prioridade. Sempre faltava dinheiro.
sempre primeiro temos que incluir. A gente viveu num tempo em que havia que se dar prioridade aos primeiros anos da educação fundamental, porque a gente tinha que alfabetizar nosso povo, e todo o resto era esquecido. Havia um tempo em que havia que se dar prioridade na educação superior, porque a gente precisava de um desenvolvimento em ciência e tecnologia e precisávamos nos industrializar. Havia um tempo em que, com essa industrialização, a gente precisava investir na educação profissional para que a gente possa ter mão de obra, para que a gente possa ter operários para trabalharem nessas indústrias. E sempre a perspectiva da inclusão ela foi sendo deixada de lado por um fundamento econômico que, na verdade, era um fundamento de exclusão da sociedade. Por isso que eu digo que a gente tem uma dívida social, e todos nós somos mutuários dessa dívida. Agora, recentemente, com os acontecimentos no Rio Grande do Sul, ao que me solidarizo com todo o povo gaúcho, essa discussão vai voltar. Primeiro vamos fazer as estradas, primeiro vamos fazer os hospitais, e a escola e a inclusão vai ficando para depois. Não tem como a gente viver desse jeito. No mundo que a gente vive, vai ter que ser tudo ao mesmo tempo agora. Não temos como deixar de lado e não priorizar, e perdemos mais gerações. Então, a população negra, a população indígena, a população quilombola, a população com deficiência, que sempre foi relegada a segundo plano, ela não pode ser mais relegada. Ela não pode ficar sujeita a questões econômicas ou a questões conjunturais. A mudança climática não pode ser uma desculpa para a gente continuar com o racismo ambiental, por exemplo, né? Então, o que nós imaginamos é que aqui nós somos, nessa rede, nós somos os militantes dessa causa, e nós vamos defender essa causa para que ela seja endereçada agora. Não seja endereçada daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, ou depois de reconstruir o Rio Grande do Sul, ou depois de passar da crise econômica, ou depois de reindustrializar o país. E, recentemente, também, um outro fenômeno muito importante, que tem ameaçado as nossas conquistas, ele se deu no campo político. O fenômeno do extremismo, da extrema-direita, que procurou flertar com a ideia de exclusão novamente, porque a exclusão ela é mais simples, porque ela é mais fácil, porque ela é mais barata, ou porque ela é mais direta, ou porque é muito difícil se fazer a inclusão do jeito que a gente quer fazer, também é uma ameaça que precisa ser verificada, que a gente precisa prestar atenção e precisa estar consciente de que são esses os desafios que nós teremos aqui para frente. Desafios climáticos, desafios políticos e, como sempre tivemos aqui na nossa região, desafios econômicos. Então, eu espero que essa rede seja, já está muito bem constituída, ela tenha um trabalho alvissareiro, que a gente consiga fazer muitos projetos de cooperação, que a gente consiga captar recursos, que a gente consiga mobilizar a sociedade, mobilizar atores importantes para essa causa. E, Cláudia, desejo sucesso para você na criação da rede. Eu sei que já temos as reuniões, temos novos eventos, já tem vários projetos entabulados que ela vai mostrar essa semana, e nós aí estamos muito esperançosos que a gente seja um ator fundamental nessa luta pela inclusão.